Saudações cristãs a todos, com a graça e a paz de Deus no grato e doce amor de Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem e que Deus do alto do céu te abençoe, guarde e prospere em todos os aspectos da tua vida. Agradeço você ter clicado neste vídeo para assistir e te convido gentilmente que fique comigo até o final. Vamos falar sobre uma tragédia, uma fatalidade que aconteceu dentro de uma congregação, durante ali pelo menos aberta para o Santo Culto, em Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Lucas do Rio Verde. Mas antes de abordar o tema e trazer o porquê que eu estou abordando esse tema, não é só noticiar, só veicular notícia, tem um porquê, tem um princípio pelo qual eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu gostaria de agradecer os inscritos, desejar boas-vindas aos novos inscritos e pedir aos irmãos que confiram a inscrição do canal. E se não estiver recebendo as notificações, para alguns deu certo, você vai lá na inscrição, no botãozinho vermelho, está inscrito, você clica para desinscrever-se e já clica de novo para inscrever-se novamente, na mesma hora, faz isso ali simultaneamente, e depois vai no sininho das notificações, clica no sininho e seleciona a primeira opção que aparece, que é o todas. A partir disso, então, você vai começar a receber todas as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. É óbvio que daí você opta por assistir ou não, escolha tua, mas eu peço muito que assista e compartilhe, deixa aquele joinha para ajudar a fortalecer o canal dentro da plataforma do YouTube, que ao ver essas notificações, ao ver esses joinhas lá, entende que o conteúdo é relevante e recomenda dentro da grade da plataforma para mais pessoas assistirem, para mais pessoas conhecerem o meu canal e serem tocados pela mensagem que aqui o Senhor prepara. Bom, este tema que quero abordar, queridos, é exatamente por causa de um outro tema. Há um tempo atrás veiculou uma notícia, e eu não postei nada aqui no canal, mas veiculou uma notícia de uma senhora de 79 anos, inclusive eu estou com a matéria aqui, vou colocar na tela para os irmãos verem. É uma pastora, na verdade, né? Que estava dentro da sua igreja, uma pastora de 79 anos, lá em Goiânia, Odete Rosalina da Costa, né? Foi agredida frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na qual ministrava cultos. Suspeito de 22 anos, que teria praticado o crime durante o surto psicótico, foi encaminhado para a central de flagrantes. Esta nossa cara irmã, Odete Rosalina, ela foi golpeada várias vezes com uma barra de ferro, enfim. É mãe de um cantor gospel, deixa eu ver se eu consigo o nome dele aqui, Delino Marçal. Ele ganhou algum programa, foi vencedor de algum programa de televisão sobre música gospel. Bom, pastora na Assembleia de Deus, tem que deixar aqui pelo menos uma ressalva. Essa Assembleia de Deus provavelmente não é ligada à convenção das Assembleias de Deus mesmo, né? É algo que leva o nome, a placa ali, porém não faz parte do ministério ali de Belém, de Madureira, Pinheiros, enfim, é algo extra, porque a Assembleia por si não reconhece o ministério pastoral para a mulher, certo? Bom, o que eu quero dizer? Essa senhora, ela estava dentro da igreja às 5 horas da manhã, tá? Uma senhora muito devota, estava às 5 horas da manhã orando a Deus, fazendo uma vigília de oração, e esta pessoa passou no portão gritando pelo nome de José, e ela respondeu lá dentro que não tinha nenhum José, e ele teve um surto, partiu para cima dela e de um outro que estava junto com ela, e a agressão levou essa senhora a óbito, deixando aí as fotos para os irmãos verem. E, infelizmente, uma tragédia que aconteceu. E o detalhe que eu quero comentar com os caros inscritos aqui é o seguinte: eu comentei isso numa roda, conversando com alguns irmãos, e notei que alguns irmãos se posicionaram da seguinte forma. Eles disseram que isso aconteceu porque esta igreja não é uma igreja de Deus realmente, não tem o Senhor lá, né? Não é uma verdadeira igreja. Se isso tivesse acontecido dentro da congregação, o Senhor a tinha guardado, né? Porque, segundo eles, é a Santíssima Graça, é a obra de Deus, né? É a amada minha, pomba minha, imaculada, as outras são tudo concubinas. Então, com esse pensamento, e que se fosse debaixo do guarda-chuva CCBano, não teria acontecido nada, né? E eu
fiquei ali, irmão, notando a ignorância tamanha e tão enraizada que eu estava sem energia para gastar num debate e acabei deixando isso para lá, tá? Porque você tem que desconstruir uma pessoa dessa todinha, isso vai dar muito trabalho e talvez você vai enfrentar muita resistência e talvez se aperte tanto isso aí que igual um parafuso você acaba espanando e não consegue o objetivo, né? Pode até conseguir, mas muito mais moroso, com o tempo, trabalho e retrabalho para você conseguir desfazer toda este pensamento equivocado de um exclusivismo que é um câncer no meio da Irmandade, irmão, no meio do cristão, isso daí. Então a conversa era, olha, porque não estava, né, dentro da congregação, então Deus não guardou. Eu falei, rapaz, tomara que mais pessoas não ouçam isso, né, não ouçam uma coisa dessa. Bom, agora, terça-feira da semana passada, né, estou gravando esse vídeo no dia 9/2, terça-feira da semana passada, este caro irmão estava, vou deixar uma foto dele aqui para os irmãos verem, ele sofreu ali alguns golpes. Ele estava nas vésperas de subir para atender o culto, sentado ali no banco do ministério. Ele é cooperador do ofício em Mato Grosso. Irmãos, e dentro dessa comunidade, dessa igreja, tem um irmão que sofre de surto psicótico e é controlado isso pela medicação. Mas este dia ele não tomou o remédio e teve as suas funções neurológicas alteradas ali, devido à debilidade, à doença, à patologia. E ele estava com uma faca, um estilete, ele partiu para cima do irmão, que se defendeu. Pode ver aí que tem as imagens dos ferimentos nos braços, irmãos, e foi golpeado algumas vezes, causando um baita transtorno, quase correndo risco de vida. E agora fica a conversa aqui sobre isso, né? E antigamente, não sei se os irmãos lembram, um tempo atrás, teve um ocorrido desse no Acre, um cooperador também veio a óbito, a pessoa foi lá e fez alguns disparos. Bom, o que eu quero dizer com isso daí? Para o cristão da CCB, ele tem uma ideia de um Deus triunfante, um Deus triunfal, uma fé triunfalista num Deus que vai sempre triunfar a favor daquilo que ele quer, daquilo que ele espera. Suas expectativas vão ser atendidas mediante a qualquer embate contra uma situação adversa. Ele não acredita que ele vai perder. Se ele tiver causa em juízo, ele acredita que ele ganha. Se ele tiver enfermidade, ele acredita que Deus cura. Não é que Deus tem poder de curar, ele acredita que Deus vai curar para ele, né? E também, se ele tiver em alguma disputa, qualquer coisa que ele enfrentar, qualquer tipo de perseguição, que o cristão costuma falar que existe perseguição dentro de empresa, de emprego, existe, mas não neste âmbito que acontece de você ter ali um desafeto na questão da amizade, né? Bom, então, essa ideia de que estando dentro da congregação, servindo a Deus, ou porque eu dou coleta, porque eu oro, porque eu profetizo, porque eu visito o pobre, porque eu isso, porque aquilo, porque eu dou cesta básica, enfim, irmão, faz inúmeras situações aí que te faz se sentir favorável, estar fazendo um serviço, prestando um serviço a Deus. Então Deus te deve segurança e proteção. Então aonde você for, Ele será contigo, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Sempre põe isso na frente, porque temos aquele mantra do Pedro na prisão, de Mardoqueu exaltado, de Daniel na cova dos leões, né, dos 3 hebreus dentro da fornalha, e sempre a gente vai apoiando a nossa fé nessas histórias triunfalistas, de um Davi derrubando um gigante e assim por diante, né, irmãos? Vamos sempre apoiando a nossa fé nestas pregações, nestes episódios que Deus assim triunfou na vida dos teus, no Novo Testamento mesmo, né? Vamos se apegar muito a um Pedro livre da prisão, vamos nos apegar àquela situação. Mas se você for ver Pedro e Tiago, que ambos foram presos, Tiago um dia antes ele foi morto e feito espetáculo para a multidão. Herodes se divertiu com a morte de Tiago, e Pedro estava também, ficou preso para o próximo dia, né? E o Senhor fez aquele movimento. O amor de Deus para Pedro e Tiago era diferente. Deus amarra mais Pedro e menos Tiago. Em Deus há este tipo de variação. Ele faz essa acepção de pessoas, escolhe um para abençoar e outro para odiar. Não. Acontece que em Pedro o plano de Deus, enquanto vivo terreno, tinha continuidade. E se a continuidade
de Deus sobre o plano existe, você vai continuar independendo da adversidade. É o que aconteceu também com Paulo, mas Tiago tinha encerrado a sua carreira, seu propósito na terra já tinha finalizado e o Senhor então não interferiu. Por quê? Milagre de proteção ou qualquer milagre não é via de regra, ou seja, não vai acontecer deliberadamente a todo momento, vai estar surgindo milagres, ainda que o pregador que vocês gostam, não estou dizendo generalizado, que gosta, esta fatia que é fã desse tipo de conteúdo, que já começa a pregação da palavra dizendo, hoje é noite de milagre, e a igreja já começa a ficar feliz, né, com este assunto, que hoje é noite de milagre, você está precisando de um milagre, né, em algum âmbito da tua vida, né, matrimonial, financeiro, familiar, físico, né, você precisa de um milagre, quem não precisa, né, aí começa a pregar aqui, e você já fica emocionado e alegre. Deus não fala isso então, irmão? Claro que fala, ele fala assim, mas não é todo dia não, irmão. São exceções à regra, não como os púlpitos se transformaram numa chuva de bênção, né? Bênçãos como chuva Deus derramará. Então você vai lá em busca desse monte de bênção, eu preciso disso, disso, disso. Ou seja, leva a tua lista de necessidades, tua lista de compra ao culto ou à oração, né? Precisando de tudo isso daí. Então esses dois temas que eu trouxe foi para dizer o seguinte: estava dentro da igreja, em comunhão, como está este cooperador, dentro da igreja devia ter feito a sua oração, lido um ponto de palavra, estava em comunhão, desligou a sua mente das coisas desta vida para atender um santo culto. Qual foi o ocorrido? Uma pessoa com problemas mentais o agrediu e quase o levou a óbito, está lá se recuperando, deve estar com muita dor, peça as orações aos irmãos que apresente esse cara, o servo de Deus, a sua família, e este homem também que sofre desse problema mental, que o Senhor possa aliviar, dar controle ou libertá-lo, porque todo o poder está na mão de Deus. Porém, o que eu quero dizer, estava dentro da igreja, por que é que Deus não guardou? Porque Deus não deve este tipo de proteção. O que acontece para o justo, acontece para o ímpio. Sabe aquele famoso dito popular, o sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio, né? O sol nasce para todos. Ou seja, vai bater na cabeça de todo mundo. O próprio Salomão, salvo engano, em Eclesiastes capítulo 8, verso 14, ele diz sobre isso, que ele viu debaixo do sol outra vaidade, que sucedia para o ímpio conforme as obras dos justos, e sucedia para o justo conforme as obras dos ímpios. O que ele quis dizer? Que o ímpio recebia a recompensa do justo, e o justo recebia a recompensa do ímpio, sabe? Porque não faz tanto sentido, a vida não é justa, né? E Deus não está aí a todo momento te guardando do carro que capota, da bala que vai sair. A bala não sai, irmão, a faca não entra, o carro capota, mas não morre. Não, irmão, morre, a bala sai, a faca entra. Isso é por via de regra. Exceção à regra não acontecerá, será um bônus, um milagre extra, um favor imerecido extra que Deus faz na minha e na tua vida, porque Ele é bom o tempo todo e todo o tempo Ele é bom. Então é sobre esse o tema que eu gostaria de falar para os irmãos, que não fiquem apegados à ideia de triunfar sobre tudo. Tem gente que se frustra e não entende. Eu conheço famílias que perderam um ente querido que estava com uma doença terrível e eles acreditavam, não, mas meu pai é homem de Deus, ele fez isso, Deus vai libertar. Eles creram até o final. Tanto é que depois que Deus recolheu o irmão, teve filho que entrou em parafuso, quis tirar a própria vida, porque não entendia, ruiu, tirou o chão do pé dele, porque a fé dele era apoiada no triunfalismo. Mas a graça, caros irmãos, não é mais nesse formato. Deus não se apresenta mais triunfando sobre qualquer situação adversa da minha e da tua vida. Na verdade, Ele está dentro de nós para que se cumpra aquilo que Paulo falou: eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas o poder tudo não é ganhar numa faculdade, não é empreender uma empresa e se tornar um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, ou qualquer outro sonho terreno. Tudo posso naquele que me fortalece é passar por todo esse tipo de adversidade contrária, em que um homem, uma mulher natural falharia, mas Ele nos capacita a atravessar dias difíceis e amargos e permanecer de pé na fé, emoldurada em nossos corações, e sempre com alegria, com um coração cheio de prazer e contentamento, porque nosso Salvador
pagou a nossa dívida com Deus, estamos salvos. Essa alegria, ela precisa ser permanente dependendo da circunstância em que nós vivamos. Então é sobre esse o tema do vídeo, é sobre este assunto. Ou seja, estando dentro até da casa de Deus em oração, você não está livre dos intempéries desta vida, ok? Então não pense que a proteção e a segurança está para esta vida terrena. Tudo o que Deus nos fez e nos prometeu está linkado direto à vida eterna, e é para isso que eu fiz esse vídeo, para que nós reflitamos sobre isso e deixemos de lado de pôr a nossa fé em assuntos que às vezes Deus não vai advogar, Deus não vai libertar, Deus não vai curar, Deus não vai entrar, porque aquele processo é para nós passarmos por ele. Deus livrou Paulo, irmão do náufrago, Deus livrou ele da víbora, ele sacudiu no fogo, mas não o livrou mais da prisão e de ser decapitado. Por que que não? Porque encerrou-se. Paulo não era especial, como eu e você não somos. Somos homens comuns, com um Deus especial. A única coisa de bom que tem em mim, você, é a pessoa de Deus. Sem ele somos homens moribundos, mortos nas próprias obras, e não temos nenhuma qualidade nem virtude. Todo o bem que você vê em mim é Cristo, e todo o mal que você vê em mim sou eu mesmo. Isso nós precisamos confessar todos os dias. Então é sobre isso o tema do vídeo. Pense um pouco, se você estiver apoiando a tua fé em cima de algo que você crê, quer muito que vai dar certo. Será que é esse o caminho de Deus? Se não der certo, tua fé vai ficar abalada? Seja aquele crente que, se der certo, glória a Deus. Se não der certo, glória a Deus na mesma intensidade, porque o nome de Deus é digno de ser glorificado. Saudações a todos, Deus os abençoe, espero ter ajudado com o vídeo, e até o próximo vídeo.